Bem-vindos a mais um Despertar sem edição, versão 2026. Hoje estou aqui com minha querida Luísa Arcturus. Lu, bem-vinda, obrigada. E oi, gente! Muito obrigada, Fausta, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, voltando a gravar conteúdo também, né? Bastante tempo que eu não apareço assim, nas redes sociais, então estou muito feliz pelas duas coisas, estar aqui com você. Faz muito tempo que eu não te vejo, que eu falo com você, e por estar voltando a fazer algo que eu gosto tanto, que é me expressar, falar, né? Deixar fluir, deixar ser canal. Então, estou muito feliz. Obrigada. Obrigada, você. Acabei de lembrar, eu falei, gente, a Lu já teve um podcast. Você ia. Sim, Mas e ela eu vai gravava contar pra muito gente. cal. Eu gravava muito call nesse formato, assim, igual você, sabe? Por isso que eu gostei bastante. Era muito fluido, a gente não sabia o que a gente ia falar, a gente só ligava a câmera, a gente dava aquele oi, oi ali, né? Oi, amiga, como você tá? Bom dia, vamos gravar? Aí ligava, deixava tudo fluir, e aí depois a gente desligava, assim, era bem legal. Bem solto. É isso, é a mesma proposta aqui. Lu, gente, para quem está assistindo, depois eu vou deixar no finalzinho os cards, o Despertar com a aula. A gente já gravou também ano passado. Lu, me conta, conta pro povo agora, porque eu perguntei pra Lu, como é que foi seu despertar? Você Bom, acredita nisso? eu já comecei falando com a Fausta, então, Fausta, como é que é exatamente o que eu tenho que falar? Eu não acredito nesse despertar, sabe? E para quem assistiu os meus primeiros podcasts, vai ver que há 2 anos, 3 anos atrás, alguma coisa do tipo, eu super falava de despertar. E aí hoje, assim, depois de 3 anos é, passando por esses processos, você vê que o despertar não acaba, sabe? Não existe um despertar. Ai, nossa, despertei. Aí você saiu completamente da Matrix. Não, não existe isso. Tipo, quando você vai ver, você ainda estava dentro da caixa do ego. E aí você tem você vai para um outro nível e você fala, não, agora isso aqui, isso é realidade. Isso é realidade, essas são as verdades. E até você levar outra peia de consciência e sua realidade cair. Aí você passa por outra crise existencial, aí você se questiona de tudo, porque tudo que você tinha certeza que era verdade cai de novo, aí você percebe que era ego de novo. E muitas vezes é um ego espiritual, aí, tipo, sabe? Você sai do ego carnal para ir para um ego espiritual. E aí você, depois de tantas e tantas e tantas e tantas vezes, você fala, cara, não existe esse processo do despertei, acordei. Você tá sempre acordando, eu acho que até a gente desencarnar, a gente vai estar ainda, sabe? Sempre vai ter um véu. Nunca vai ser totalmente aberto, sabe? A gente não vai iluminar e ver tudo como a realidade é. A nossa mente humana é meio limitada. Mas eu posso contar como foi ali as minhas primeiras experiências. Compartilha com a gente o que tá aí no seu coração de compartilhar, Lu. Então, eu, eu sempre fui uma pessoa que queria fugir disso aqui, de expressar, de comunicar. Eu sempre senti muito dentro de mim que eu precisava fazer isso, sabe? E muitas vezes eu era colocada nesses lugares de estar liderando, assim, desde pequenininha, estar sendo a criança que organizava as coisas. E eu não gostava disso, porque isso fazia com que muitas pessoas ficassem grudadas em mim, sabe? Tipo, querendo que eu falasse o que era para fazer. E eu falava assim, tipo, sei lá, mano, faz o que você quer. Escolhe a brincadeira que você escolhe. Decide aí, cara. Eu tenho que escolher se vai ser pique-bandeira, se vai ser pique-pega, se vai ser. Tipo, não quero escolher. Tipo, faz o rolê de vocês aí. E com o passar do tempo, indo, né, para outros grupos, tendo uma nova faixa etária, isso ainda foi acontecendo. E isso me incomodava muito. Até que
naquele momento que você tem que decidir, sabe? Eu acho que chega uma data limite ali que a espiritualidade fala, então, você já fez muito o que você quis. Tá na hora de cumprir o contrato. E, assim, os primeiros mentores que começaram a aparecer sempre falaram: você tem que ser quem você veio ser, você tem que ser uma líder, você tem que comunicar, você tem que. E eu, tipo, eu não quero ajudar outros humanos, entendeu? Eu quero me ajudar. Cada um resolve seus problemas. Eu não tenho que ajudar ninguém, entendeu? E, e com o tempo eu fui tendo maturidade que não era me doar, porque como eu vim daquele núcleo cristão, tem muito isso de você se doar completamente, sabe? E dar outra face. E, sabe, a- não olhar muito para as riquezas materiais. E eu queria ser rica, queria ter dinheiro, sim, sabe? Então, é, ocupar um lugar de liderança dentro desse núcleo que eu cresci significava abdicar da riqueza, abdicar de uma profissão, abdicar de, sei lá, de viver algo que eu queria viver, em prol de ajudar as outras pessoas, sabe? Aí eu falei, não quero isso não. Tipo, não quero. E depois, quando eu me afastei disso, eu comecei a olhar assim para a espiritualidade sem uma religião embutida, sabe? E com muito medo ainda, né? Eu achava que tudo era do demônio, tipo, ai, será que eu vou pro inferno? Será que se eu ler o Cabalho, Deus vai me botar no inferno, sabe? Tipo, aí eu ficava curiosa, tipo, tábua de esmeralda, aí vinham os símbolos egípcios. Aí comecei com uma fascinação por cristais, e aí e comecei a ver horas iguais. Eu falei, que isso? Todo dia eu acordava às 7h, 7 da manhã. Eu acordava, olhava o celular, 7h, 7. Aí era meus primeiros números, eu lembro até hoje, os primeiros números. 11h, 11 vinha. E eu acordava, tipo, 7 da manhã, dava aquela enroladinha, sabe? Quando eu olhava, 7h, 7. Aí eu, que isso? E eu sempre fui muito metódica, sabe? Eu sempre fui boa de observar sinais. E aí, quando acontece uma vez, acontece duas, acontece três, eu falei, tem alguma coisa errada aí, tipo, por que que isso tá acontecendo? Por que que antes eu Aí acordava eu, 7h, 7h, 7h6, 7h, 8h e agora eu só acordo 7h, 7h? e aí eu comecei, aí eu vi que tinha um mistério dentro da numerologia, sabe? Aí eu fui e falei, e eu sempre fui meio apegada com números, que aí o meu pai era apegado com números, mas ele era apegado para jogar no bicho. Mas, mas sempre Amém. teve muito isso de, sonhei com tal coisa, vai dar bicho tal. Sonhei com tal coisa, o significado é tal. Então eu meio que fui por essa linha, tipo, pesquisar na internet. Tipo, qual o significado desses números? Aí eu vi que existia uma ciência, um estudo sobre números, um estudo sobre uma comunicação dos anjos, tinha um sinal ali. Aí eu comecei. Aí ali teve também, tipo, os cristais que podem coisar. Comecei a pesquisar cristais. Aí comprei uma bíblia de cristais. Aí comecei a comprar cristais. Aí comecei a meditar, porque na meditação você receber a mensagem, sabe? Para entender o que que os números estavam falando. E aí meio que começou, sabe? Foi mais ou menos nesse caminho que eu acho que todo mundo meio que começa, sabe? De ver números iguais, comprar um cristalzinho, acender um incenso, fazer uma meditação. Mas eu acho que se eu for falar assim do primeiro choque de consciência foi bem pequena. Foi bem assim nessa idade de tipo 8, 9 anos. Que eu comecei a questionar a vida, sabe? Tipo, por que que eu tô aqui? Tipo, eu olhava para as crianças e não pareciam que elas estavam fazendo coisas de criança, sabe? Tava tipo, e eu tava tipo questionando a vida. Tipo, eu tava olhando, tipo, eu olhava para as estrelas, eu sentia essa saudade de casa, tipo, toda noite.
eu ficava olhando as estrelas, eu ficava, tipo, olhando a lua, eu sentia uma saudade. E eu lembro que eu associava isso à minha avó. A minha avó, por parte de mãe, ela já tinha falecido, e daí eu ficava olhando para as estrelas e eu falava, eu sinto uma saudade de alguma coisa. E falava, será que é da minha avó, que eu não lembro dela? Mas, tipo, porque falavam que ela virou uma estrelinha e eu gostava muito. E aí depois, né, eu descobri que é uma saudade mais antiga ainda, sabe? De casa, do lar, das estrelas. Mas eu lembro de muito nova, não ter, a Terra não ter um significado, não ter. Eu falo, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, era legal brincar na rua com as pessoinhas. Era, mas era um pico de dopamina assim, sabe? Assim, tipo, que eu achava que eu podia estar aqui, mas, tipo, a minha experiência estava aqui. É como se eu me sentisse limitada. Tipo, eu tenho que ir pra escola, tenho que acordar. A comida era ok. Até, tipo, a comida não é uma experiência, sabe? Que, nossa, por isso que eu tô encarnada, sabe? Não, não é. Não é nada E, uau pra você. não era nada tipo, caraca, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, tem que ter um sentido. E eu só fui, eu confesso que, tipo, tem um ano mais ou menos. Um ano que eu tô gostando de ser humana. Não gostava, não indicava essa experiência. Eu demorei, assim, sabe, pra integrar, sabe? Porque aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a, tipo, o primeiro mentor apareceu, foi um caboclo. Foi a primeira vez que eu consegui fazer uma meditação, e aí eu namorava na época, e ele tinha, assim, uma pequena experiência, sabe? Tipo, mais ou menos do que fazer. Aí eu falei, como é que faz? Aí ele, olha, desce umas escadas, assim, aí a gente ia imaginando as cores do chakra, sabe? Ia descendo as escadarias, aí quando eu chegasse lá no vermelho, a gente abria uma porta e entrava num local. E esse local a gente criava com a nossa imaginação e era tipo o início, sabe? O início da jornada. E eu imaginei um jardim, imaginei uma árvore, um riozinho, sabe? E eu ficava ali. E eu parava para meditar ali. Meditei a primeira vez, ninguém apareceu, fui embora. Meditei a segunda, ninguém apareceu, fui embora. Até que teve um dia quando eu tava voltando, tipo, tinha uma pessoa. Eita, Oi? oi, é você? E ele não falava muito, né? Tipo, e eu ficava muito, muito puta da vida, porque ele não falava. E aí depois eu descobri que é uma característica mesmo dos guardiões que têm essa característica mais indígena, mais caboclo, sabe? Uhum. Eles são mais diretos, mais coisa, e eles falam, sabe, mais Pouco. curto e grosso. E aí fala. E eu também não sabia que você tinha que falar e esperar, e escutar. Aí depois falar. Aí escuta, recebe. Eu saía, então, tá vendo umas áreas iguais, não sei o que, não sei o que lá, saía atrapalhando. Aí ele ficava quieto, olhando pra mim, não falava nada, eu ficava puta. Eu acho que todo mundo, assim, no início já passou por isso, de tipo, não receber a resposta, sabe? Ficar muito, muito irritada. Mas tive essa experiência e comecei a aprender com ele. E depois eu tive outros mentores, mas foi assim, o meu processo inicial, sabe? E aí depois eu fui aperfeiçoando, fui entendendo como é que era. E fui escutando um pouquinho do que eles falavam, sabe? Aí era sempre, porque era sempre isso, sabe? Você tem que comunicar, tem que ajudar as pessoas, mas você tem que primeiro saber os seus limites, sabe? Para essa entrega não te ferir. Você tem que estar cheia, tem que estar em equilíbrio para quando você entregar o seu melhor. E eu não entendia isso. Eu ainda estava muito em desequilíbrio do feminino e do masculino. Eu ainda não sabia impor limites.
era muito insegura ainda, sabe? Mas eu, eu não tinha essa percepção, sabe? Quando eu olho agora pro meu eu do passado, eu consigo ver claramente a diferença entre a gente. Mas vivendo naquela época, eu já achava, não tem nada de errado comigo, não, irmão. O que que você tá falando aí que eu tenho que curar as coisas? Não precisando curar nada, não. Te conheço, você vem aqui, entra na minha meditação, eu nem te chamei. E aí era muito isso. Aí eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo a respeitar também, a entender que eu já tinha liberado esse excesso de contato no meu campo. E aí, quando chegava, assim, os mentores falavam assim, é, não, ainda tem essa parte dos extraterrestres. Que era tipo, eu era abduzida, que aí já ia o próximo patamar, eu era abduzida e tipo, acontecia as coisas e tal. E eu falava, eu não autorizei vir para essa nave. Eu não tô autorizando. E eles, Quem deixou você me trazer pra cá? você, tipo, não, mas eu, humana, não tô autorizando. Não importa se o meu eu superior tá autorizando. E, tipo, ficava essa briga do meu ego humano ainda, sabe? Não querendo aceitar, mas no fundo sabendo e no fundo fazendo. Porque você vê, tipo, a partir do momento que eu tive contato, eu mandei uma mensagem para a Al no Instagram e desde então a gente virou amiga e a gente começou a falar. E eu comecei já a gravar podcast sobre contato e tudo mais. Apesar de ser muito relutante, mas era algo tão forte. Eu preciso falar isso sobre as pessoas. Eu preciso. E aí eu falava assim, mas depois eu, tipo, precisei viver outros processos, sabe? Precisei dessa maturidade, precisei, integrar, porque o que aconteceu foi isso, eu fui tendo muitos despertares um atrás do outro. Até que eu falei, opa, cheguei aqui aonde, se eu for mais um pouquinho, eu vou colapsar. Tipo, a minha mente humana, sabe? Já cheguei Preciso de aqui uma no, pausa, de um cheguei reset. aqui no painel de controle do negócio onde tudo começa. Se eu for mais um pouquinho, eu vou parar no ápice. Aí eu Aí eu voltei e integrei. E, e aí eu cheguei nessa parte que eu tô agora, que eu tô gostando de ser encarnada. E Tá aí eu curtindo? virei, tô curtindo que aí eu entendi o que eles estavam falando, que era, que era muito chato. Nossa, sabe o que é chato? É, é um ser de outra dimensão vir te falar o básico, tipo assim, bebe água. Que o seu corpo é 70% água e você funciona à base de água, e você precisa de água. E eu não sei por que que você, humano, funciona à base de água, não está bebendo água. E aí eu ia para uma meditação buscar uma chave do meu propósito, buscar uma iluminação, buscar Um troço muito resposta. grande. É um negócio assim que ia mudar, eu ia levar essa mensagem e impactar. E a mensagem que eu recebia era beba água e coma frutas, Que pariu, né? Perdão do palavrão, galera. faça exercício físico, faça uma caminhada. Eu falei, estou recebendo interferência nessa, recebendo interferência. Isso não pode ser. Eu vou comer, antes das minhas meditações, eu vou criar um triângulo mental de cobre, vou fazer um cubo de luz que vai me conectar só com os seres de luz. Eu vou entrar dentro do túnel azul e, e aí vai estar tudo protegido e eu vou receber a mensagem cristalina. E era a mesma mensagem que eu recebi. Beba água. Vai pra academia, faz exercício físico e para de vir falar com a gente.
Porque eu entrei, tipo, num negócio de, tipo, agora, tipo, a Terra não fazia sentido desde pequena. Aí eu encontrei seres estelares que era minha família, e, tipo, tudo que eu queria era 24 horas por dia, estar com a minha família estelar e meditar e estar falando com seres e viagem astral e desdobrar e ir para o Egito Antigo e ver quem eu era, não sei o quê. Fascinada por cura, estava curando tudo, todas as minhas gerações, minhas encarnações anteriores, tudo curando, limpando tudo e não estava vivendo o que eu vim viver, que é uma vida encarnada, né? Estamos aqui, ó. É para viver isso aqui. E aí eu tava vivendo mais do lado de lá. E aí falando, mano, você não veio com essas habilidades toda, não é, não é pra ficar do lado de cá, porque senão você desencarnar, vai ficar do lado de cá com a gente. Não é pra ficar do lado de cá, Já que tu ficar do lado resolveu daí, ir, assim, é pra ficar do lado daí e usar essas habilidades que você tem pra melhorar a vida aí, pô, né? Eu falei, aí você, para fazer isso, você tem que parar de trabalhar 300 mil horas, tipo, não é pra você ligar o computador 8 da manhã e desligar às 10 da noite, sabe? Mal levantar. Não exercitar. Não tinha mobilidade, não tinha preparo físico, não bebia a quantidade de água, aí não comia direito, sabe? Até que eu comecei a estudar sobre alimentação, como melhorar a alimentação. Aí teve uma época que eu entrei. O que que acontece? Quando você está entrando em contato com seres de muito nível muito alto, você começa a precisar deixar o seu campo sutil, sabe? E aí você automaticamente vai fazendo coisas para sua energia ficar mais sutil. E muitas vezes significa deixar de comer carne, porque o seu campo realmente fica mais leve. Você fica mais leve e tudo mais. E aí eu já tava tipo, não vou comer carne. Só que eu não sabia me alimentar de outras coisas, sabe? Eu não sabia, tipo, repor. Tipo, tô tirando a carne, mas o que que eu vou colocar aqui de proteína também? O que que eu vou colocar? Vou colocar mais legumes. Eu simplesmente tirava a eu carne, porque aí tirei. não. Só Hum. Aí fiquei desnutrida lá, fiquei com falta de ferro, aí não bebi água direito e tudo mais, até que meio que parei, né? Parei de fazer esse contato, assim. Muito, muito obrigada, contra a minha vontade. E aí depois eu comecei a estudar sobre alimentação, sobre organização, sabe? Planejamento de vida, como deixar o meu bem-estar de vida, como a vida na Terra ser mais agradável. E aí eu percebi que eu precisava aprender organização de tempo. Aí eu fui vendo, tipo, o que faltava em mim de habilidade, sabe? E eu fui deixando, aí eu aproveitei e coloquei isso no meu trabalho, sabe? Tipo, eu levei isso, eu falei, nossa, que funciona mesmo, isso aqui é muito legal. Aí eu levei para minha mentoria, aí eu usei, tipo, as mentoradas ali de cobaia, tipo, vamos testar esse método aqui, ver se funciona com outras pessoas. Aí funcionou, eu falei, uau, até que eles têm razão. Aí eu falei, interessante. Então, comecei a colocar autocuidado, sabe? Rotina de sono, beber água, alimentação, exercício físico, como umas coisas principais também, tanto na minha vida quanto para o trabalho, assim, que é, né, mentorando outras mulheres, tipo, olha, isso aqui vai fazer você ter uma vida mais legal aqui na Terra. E eu ouvi isso de um extraterrestre. E aí, tipo, e de qualquer médico e de qualquer pessoa, eu me falar a mesma coisa. Aí eu comecei a levar a sério, sabe? Esse cuidar do, do meu corpo. Tipo, ele é o que está potencializando a minha manifestação aqui na Terra.
E aí eu comecei a ver que dá para manifestar muito pelo corpo. Aí eu comecei a manifestar loucamente. Tipo, uau! Eu não preciso só ficar, tipo, curando e fazer meditação e teta healing sabe? Eu consigo manifestar também com o corpo. Tipo, se eu magnetizar ele o suficiente, se eu der a comida necessária na hora certa, não sei o quê, eu vou ter mais energia. E eu atraio as coisas, tipo, uau! Aí eu falei, isso. E aí eu meio que agora tô nesse rolê, que, tipo, tanto a parte mais espiritual, tipo, amo e eu acho que é a parte que eu tenho mais facilidade nessa vida, sabe? Quanto essa parte de agora olhar mais para a matéria e aprender a gostar da matéria e aprender a lidar com ela, que é toda essa parte mais de a comida, né? Coisas mais sólidas, a comida, o exercício físico, o corpo, o dinheiro também, né? A gestão ali das estruturas, tudo isso eu tive que aprender e eu acho que agora deu uma fusão gostosa, sabe? Tá unindo. Tem duas perguntas aqui, Lúcia. Decide, sente que ordem e queria saber se ainda tá fazendo mentoria, com o que que você tem trabalhado no momento. E conta pra gente também como é que foi esse negócio. E mudar para Florianópolis foi parte dessa manifestação? Pode tomar sua água, entendeu, gente? Porque aqui agora, gente, eu vou tomar a minha também. A campanha da água. Beba água. Cara, Florianópolis foi bem. Eu amo o Rio, né? Pra quem não sabe, eu sou do Rio, mas eu, eu achava a energia muito, muito pesada, sabe? É, acho que é maravilhoso passear, mas eu acho que morar, eu prefiro um lugar em que eu consiga ficar mais leve o possível, sabe? E aí no Rio tem muito disso de ficar naquela adrenalina, sabe? Sempre, Tem muita gente, muita energia, muito caos. eu tenho que estar sempre na atividade, sabe? E aí, quando eu vim pra Floripa, tipo, a primeira vez, eu lembro que eu nem tinha vindo pra Floripa. A gente foi pra praia junto com a Nicole. Tani. E daí vocês falaram assim: ah, a gente tem que ir em Floripa, não sei o quê. E eu falei: ah, tá. E Tem aí, tipo, praia um aqui, tempo moça, não precisa ir lá, não. de praia frio. Tipo, e aí já era a primeira sincronicidade, assim. Aí, tipo, passou umas semanas, eu recebi um convite para ir lá. E aí eu vim, conheci, e foi incrível, assim, a experiência que eu tive. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, que energia diferente, tipo, é isso que eu quero. Vim morar um tempo, né, para conhecer, para ver, vamos ver se é isso mesmo, né? Porque uma coisa é você ir ficar uma semana no lugar, outra coisa é coisa aí. Daí em 2023, eu vim pra cá, passei uns 4 meses, eu falei, é isso. Aí voltei pro Rio, que eu tinha que fazer um monte de rolê, passei 2024 inteiro lá e me programei para voltar no ano seguinte, 2025. Aí eu tô aqui desde o ano passado e foi muito. Eu já tava nesse rolê, sabe, de não só ficar mentalizando, sabe, que agora o meu processo de manifestação tem ainda. Eu funciono muito mais por visão, tá? Tipo, tem gente que fica escutando afirmações, fica coisando. Eu gosto de preparar uma pasta no Pinterest, fazer um videozinho com aquilo ali, colocar uma musiquinha e tal, ficar assistindo aquilo e durante o dia também abrir a pasta, tipo, várias vezes e olhar e, e criar um plano de ação.
sabe? Na matéria. Tipo, você fazer pequenas coisas, tipo, igual agora, tipo, eu comprei a câmera. Tipo, essa é uma ação que me aproxima do que eu já coloquei que eu quero viver em 2026. Tipo, é grande que eu quero, tipo, é desse tamanho, mas, tipo, essa é a primeira ação que eu preciso fazer, aceitar o seu podcast e vir aqui, tipo, sem saber o que que vai acontecer. É uma segunda ação. Então, primeiro é um fluir, né? Tipo, acreditar que o meu propósito e o meu projeto, ele tá ligado a essas sincronicidades e a essa navegação, de deixar fluir e que tem a ver com expressão. Então, são duas ações no plano da matéria que eu tomei que me aproximam da manifestação, sabe? Além de parar, ficar meditando, visualizando, sabe? Uhum. Porque só isso, tipo, não manifesta, gente. Você vai ficar, tipo, fazendo só isso. Tipo, geram até algumas manifestações, mas dependendo da crença limitante, se você tiver uma crença de esforço e você só tá fazendo isso, você não vai conseguir, tipo, manifestar o que você quer, sabe? Você tem que acreditar, tipo, tem que acreditar fielmente que tudo vem sem esforço e que as coisas realmente vêm para você conseguir estar em só meditando aqui e aí as coisas manifestarem na sua vida. Porque se você tiver uma crença que bloqueia isso, não vai receber. Você pode. Desde que você não tenha uma crença que bloqueie isso. E a maioria de nós tem, porque a gente vive na matéria e a gente sabe que para você receber algo, você tem que dar algo em troca. E muitas vezes esse algo em troca a gente tem como crença raiz ali do inconsciente coletivo que tem que ser com esforço. Então, por isso tá aí, né? Eu coloco essas pequenas coisinhas que eu vou fazendo para que a manifestação aconteça, até para eu ter esse senso de merecimento, sabe? Porque é um negócio, tipo, em vez de eu ficar, tipo, limpando tudo dentro de mim, tipo, que eu não vou conseguir, porque eu sou humana, eu tô indo em inconsciência coletivo, tudo mais, a não ser que eu me coloque numa montanha, longe de todo mundo e, sabe, esteja em algum campo. Mas vivendo Márcia aqui, Adriana, né, Lu? tipo, vivendo aqui é mais inteligente eu usar o que já tá no sistema, que já tá rodando no sistema, é usar isso ao meu favor. Então, se na minha crença eu acredito que eu preciso de um mínimo esforço, que eu preciso fazer uma ação concreta, que eu preciso, sabe, de um merecimento para receber algo, eu crio pequenas coisinhas que vão me dar esse senso, que vão acalmar o meu sistema de crenças, falar, é, ela merece. Vamos criar aqui situações, vamos atrair uma passagem barata, vamos atrair uma facilidade na casa, vamos atrair aqui os móveis todos. Tipo, eu recebi todos os móveis. O processo da casa, tipo, eu cheguei e a casa chegou no mesmo dia. Tipo, não tinha casa quando eu comprei a passagem, não tinha casa quando eu tava dentro do avião. Tipo, a casa chegou, eu cheguei, e aí, tipo, o meu amigo que me recebeu, ele falou, então, eu sei que você, tipo, a minha mala, eu só coloquei a minha mala e eu sentei no sofá. Eu não tinha nem bebido uma água. Aí ele saiu assim. Então, a casa aqui do lado, ela vai sair. Ela tá botando as coisas aqui pra fora e aí, tipo, vai vagar a casa aqui do lado. E eu, "É, mas o contrato é de 12 meses. Eu vim pra ficar, tipo, eu vim pra ficar mais uns 3 meses, gente. Tipo, Você não e ia, você já não aí, ia, não era ainda o ano inteiro. não era. Tipo, não era. Era tipo, a partir, sabe, de 3 meses, e daí eu vejo se as coisas iam dar. Se as coisas fluíssem, se a ilha me aceitasse, eu ia continuar. Se a ilha me expulsasse, eu ia embora. E aí, tipo, eu cheguei, assim, a casa pagou.
Aí a gente precisava de uma geladeira. Entramos ali naqueles grupos de Facebook e tudo mais. Geladeira. Veio buscar. Tipo assim, tudo, sabe? Tipo, tudo foi encaixando, Fácil. tudo fácil. Aí a cama, a vizinha de cima, tipo, simplesmente, tipo, eu vou comprar outra cama. Você quer a minha cama? Aí a cama só saiu de cima pra baixo. Sabe? Tipo, foi tudo, tipo, tudo muito fluido. Foi toda aquela. E aí eu precisei, tipo, ficar longe, né? Tipo, não tem como. Gente, é uma coisa que eu levo muito. Se o movimento interno tá muito Intenso. intenso, é muito difícil você se movimentar no externo também, sabe? Tipo, não, não acompanha. Daí tava, tipo, muita coisa para eu poder vir para a internet e compartilhar. A gente está acontecendo. Eu não sou essa pessoa que consegue, sabe? Tipo, documentar tudo em, em tempo real, tipo, o que está acontecendo, sendo que dentro de mim ainda está uma confusão, sabe? A mente ainda está uma confusão, ainda não sei o que vai acontecer, apesar que eu sei que esse é o meu caminho. Mas, tipo, eu ainda não consigo, sabe? É importante a gente ser gentil, né, Lu? Isso que você trouxe, de tipo, tá, eu sei que é aqui, mas ainda não dou conta. Sim, eu sei, mas, tipo, tô fazendo o meu melhor. Tô fazendo o meu melhor. E, cara, foi uma manifestação muito incrível. Eu amo estar aqui. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas eu sinto que as coisas fluem muito aqui. Sabe? Tipo, simplesmente flui demais. E eu me sinto muito acolhida pela ilha, tipo, incrivelmente. E trabalhando aqui, eu resolvi. O que que acontece? Trabalhar com o digital, ele requer muita minha exposição e requer muito a minha mente trabalhando muito bem. E era duas coisas que não estavam funcionando. Não estava acontecendo naquele momento. Tipo, como mentora, como facilitadora, mentora, você tem que estar com a mente funcionando muito bem para você dar clareza para a pessoa e dar o direcionamento. Se não tá, cara, não funciona. Não tem como. E aí eu voltei, antes de eu começar a trabalhar com isso, a minha família tinha um restaurante e eu trabalhei muitos anos com restaurante. Trabalhei muitos anos com atendimento, antes de ir para o marketing e depois para a espiritualidade. E aí eu voltei, eu falei, tá, eu sei fazer isso, eu ganho dinheiro com facilidade com isso, e vai ser isso que vai, nesses 3 primeiros meses, me manter. E eu vim sem emprego, sem nada. Gente, eu só vim. Só Só vim. veio. A casa apareceu, apareceu a cama, a geladeira. Vim, na primeira semana eu já arrumei um trampo e, tipo, depois eu fui para outro. E é isso, tipo, eu ia e falava, então, tá precisando de gente? Tenho mais de 15 anos de experiência com isso. Tipo, posso fazer um teste, vou fazer o teste, ia. Só que quando você entra num estágio de consciência, a Matrix começa a te incomodar. Tipo, e quando você para de vender a sua hora tão barato, e aí você volta. É tipo quando você começa a andar de Uber e depois você tem que pegar ônibus para fazer o mesmo trajeto. Não, parece que o negócio tá errado, entendeu? Você fala, nossa, eu consigo chegar lá em 20 minutos e eu tô aqui há 1 hora, com um monte de gente, sendo que. E aí é isso, quando você vai para um lugar de mais expansão, e você tenta caber de novo. Então foi, tipo, eu sabia que era totalmente temporário. Era o que eu precisava fazer. É uma parte minha que me dá muito dinheiro, me dá dinheiro rápido, me dá dinheiro quando eu preciso. Quando a minha mente não tá boa para outras coisas,
eu sei que eu posso usar o meu corpo para gerar esse recurso. Fui lá e eu sabia, né? Tipo, eu abri as cartas antes de ir para Floripa. Eu sabia, tipo, que eu ia ter que fazer outras coisas. E que provavelmente isso seria uma das coisas, mas eu teria que adotar uma outra personalidade, que é essa minha lá de trás, sabe? Voltar aqui, voltar uns anos no tempo. Aí eu resgatei essas habilidades e, e fiz tudo o que eu precisava, mas como eu continuei atendendo com tarô, tem tipo, você ali com uma leitura de tarô, você tira seu dia inteiro de frila, você ficou um dia inteiro com uma leitura um dia. E você fica, meu Deus do céu, eu trabalhei um dia inteiro para fazer uma leitura, e tipo, mas não dava ainda, sabe? Agora eu eu consegui, tipo, estabilizar tudo. Aí o ano virou, aí eu consegui ir pra academia, que era outra coisa que eu não conseguia. E, e aí eu saí dos restaurantes, porque tava realmente muito puxado pra mim. Tipo, eu não tenho mais 18 anos. Sabe, quando eu fazia isso, sabe? Eu ainda faço isso com o pé nas costas. Mas hoje eu já quero outras coisas, sabe? Eu já quero mais liberdade de tempo, eu já quero algo mais suave. Mas eu ainda queria um trabalho comum, que eu não me cansasse muito, que eu não precisasse carregar, tipo, servir as mesas e tudo mais. Se fosse só um atendimento ao público, assim, sabe aquela coisinha? Isso aqui. E aí, e que me pagasse bem. E não é que eu consegui. Bem, Pô, e aí foi, tipo, foi totalmente. Eu simplesmente fui lá e falei, mas eu tô precisando de gente e tal. Falei, então, faz aqui e tal. Só que era horário de tarde pra noite, né? E ficava. Foi bom no início, era realmente o que eu queria. Só que depois eu comecei a ficar. Aí é daquilo, né? Não é bem isso. Mas eu lembro, eu nem pedi. Aconteceu um negócio, a menina não foi embora. E eu simplesmente passei pro turno da manhã. O turno da manhã, eu não faço basicamente nada. Porque não tem movimento nenhum, basicamente. Sabe? Tipo, e aí eu fico, sério, eu fico conversando com o chat GPT, conversando sobre temas do- das coisas que eu quero criar. Eu sou basicamente remunerada para ficar pensando no meu projeto enquanto tô lá, sabe? Ar-condicionado no talo. Às vezes, aí eu converso com as pessoas e uma coisa que tem acontecido muito, tipo, essa semana inteira. Eu fico no caixa também. Gente, você não tem noção. Uma coisa é, tipo, horas iguais. Teve uma época no início do meu despertar, lá no início, quando eu olhava muitas horas iguais, tipo assim, que o nosso cérebro, ele consegue saber que horas são sem ver as horas. Então, se você condicionar o seu cérebro, ele vai ver as horas quando for lá. Quando for 11h11, você vai olhar o relógio. O seu cérebro sabe que são 11h11. Então, você vai procurar, o seu cérebro vai procurar evidências de sincronicidade. E eu fiquei muito cabreira. Eu falei, então não são vocês. É o meu cérebro. travou. E aí, Você ficou rebelde, não são vocês, é meu cérebro, o negócio até travou, mas voltou. que era assim, não são vocês, é o meu cérebro. A neurociência explica isso, sabe? Tipo, não. E aí, começou a aparecer sincronicidade de outras coisas pra mim. E agora, gente, aparece. As mesmas pessoas pesam as coisas, dá o mesmo peso. E aí, eu vou pagar, uma pessoa paga e dá tipo R$ 56,56. Aí passa uma coisa, daqui a pouco vem outra pessoa e passa, deu R$ 56,56. Dá R$ 14,14. Dá, tipo, às vezes, ou as pessoas pesam com a mesma medida,
sabe? Ou as notinhas, dá várias notinhas. Várias notinhas com o mesmo número. Aí eu falo, gente, tá bom. Tipo, eu vou voltar a gravar conteúdo, eu vou ir lá no podcast da Fausta, tipo, para com Prometo. isso, tipo, tá ficando estranho. Tô sentindo acuada. Gente, tá bom, eu já entendi. Não precisa, tipo, ficar. E é várias vezes no dia. Teve um dia que eu falei assim, gente, vocês tiraram o dia, vocês não tem nada pra fazer, não? Tipo, Vocês estão aqui só querendo me chamar mesmo, no caso? ai, mas é muito, muito divertido, sabe? Tipo, esse rolezinho com a espiritualidade, ver essas horas iguais e tal. Aí eu consegui esse trabalho, que ele me dá, tipo, uma base pra eu ter liberdade, sabe? Tipo, e eu fico lá, tipo, algumas horinhas no dia, tranquilo. E aí eu tenho toda a tarde livre, tipo, pra ir treinar, pra ir fazer minhas coisas, pra passear na lagoa. E aí agora pra voltar a gravar. Então, aí eu vou voltar, né, com as mentorias e com as leituras de tarô. Eu nunca parei de fazer, mas abrir mais vagas, né? Abrir Esse mais espaço. dias para poder mais espaço. E as mentorias, que é de projetos, de manifestação e de marketing, né? Eu falo mais para mulheres que querem expressar um projeto, seja um projeto de alma. Eu falo muito mais com pessoas que são canalizadoras, que criam projetos autênticos, que saem de si, né? Que precisam de uma visão não tão estruturada, não tão dentro do marketing tradicional. Então, agora as vagas vão ser abertas novamente e espero criar mais conteúdo. Vinda de volta, Lu. Obrigada. Como que você. Aí, o Insta da Lu, gente, eu vou deixar aqui embaixo, mas o Luiz Arcturus. Como que você virou o Luiz Arcturus? Dentro de uma crise existencial. Olha, eu não lembro exatamente qual foi. Foi uma junção de coisas, sabe? Eu acho que era um pouco fragmentado, sabe? Porque o meu nome é Elaine Luiza. E aí tinha duas coisas que me deixavam, tipo, irritada. Primeiro que erravam muito o Elaine. E daí falavam Elaine, ou Eliane, ou... Não sei, mas tinha um negócio, sabe? De, tipo, errarem o Elaine. E... E aí teve uma época que, não sei, na verdade eu nem lembro, assim. Eu queria, tipo, mudar, realmente, não sei. Mas eu comecei a adotar o Luísa. E aí foi isso, tipo, comecei a me apresentar como Luísa, só que faltava algo, sabe? Faltava alguma coisa. E aí eu tive contato com os arcturianos. Ali no início no meu despertar, para quem não sabe, são seres multidimensionais que vivem na estrela de Arcturus. E aí daí que vem o Arcturus, dos arcturianos. Eu trabalho com eles, com terapias, com eles quando eu estou no processo de mentoria e tudo mais, eu recebo muito contato assim para ajudar de forma dentro de alguma limitação que a minha mentorada tá? Então, que seja de uma crença limitante, que ela não está conseguindo colocar o projeto, seja de uma canalização, talvez ela não saiba canalizar, e daí eu canalizo, sabe, essa mensagem dos mentores. Muitas vezes isso é transmitido por eles, ou outros grupos, sabe, ou felinos, ou todos, ou quem quiser se apresentar, que chega junto, e aí eu só canalizo. Mas o meu trabalho mais direto
são com os arcturianos e com os felinos. E aí eu adotei o Arcturus, porque foi tipo os primeiros seres que eu vi, né? Tipo, foi bem. Eu meditando lá e daqui a pouco parece um serzinho azulzinho de roupinha, todo bonitinho, falando: Você veio trabalhar, você vai trabalhar com a gente. Aí eu fiquei apavorada, falei: Vou nada, Ou não, mas moço. acho que você errou o caminho. Tipo, é nessa casa? Acho que não é, não. Mas aí depois eu vi que era de boa e tal. E aí depois fiquei fascinada, né? Fiz aquela de só queria falar com eles e os humanos não prestam. Aí depois eu entendi que é preciso viver aqui e tudo mais. E aí veio o Luiz Arcturus, sabe? E a junção dentro da numerologia também me deu um número que me favorece, sabe? Que aí o Elaine Luiz era muito abstrato, muito espiritual, muito passivo, não sei o quê. E aí o Luiz Arcturus, ele já me alinha mais, sabe, com o meu propósito. E eu acredito bastante, sabe, na numerologia do nome, em números e tudo mais. E aí eu gostei, tanto do Luiz Arcturus, quanto com essa associação Arcturus, acho que fica bem mais fácil. Outra coisa também que eu queria, tipo, facilitar a minha vida, tipo, para falar dele, sabe? E aí já é um bom gancho, sabe? O pessoal fala, Arcturus, você fala, então. Você já ouviu falar da palavra dos ETs? Eu já recebi a palavra dos ETs hoje. E aí já puxa um gancho assim, sabe? Pra falar. Isso. Tem mais alguma coisa no seu coração aí que você sente de compartilhá-lo? Olha, gente, meditar, se espiritualizar, entender sobre as leis herméticas, sobre física quântica, tipo, é muito realmente importante para você expandir a sua consciência. Mas o arroz com feijão é dormir 8 horas, beber água, se alimentar e fazer exercício. Tipo, isso facilita a vida, é, sabe, infinitamente. Tipo, você potencializa tudo isso que você aprende, sabe? É de espiritual, quando você faz esse básico. Você manifesta muito, o seu magnetismo fica muito alto. A sua energia fica muito alta, sabe? Tipo, tudo que a gente precisa é elevar a nossa vibração, sabe? Alegria, felicidade, paz, alegria, amor. E quando você faz tudo isso, não entendia quando falavam assim, você precisa fazer exercício físico. E aí eu entendi que era tipo, pra sair todo o magnetismo, o plasma, sabe? As coisas que ficam acumuladas. Você soa, tipo, tudo aquilo sai, seu campo fica leve, sabe? E aí diminui o cortisol, você fica com menos chances de ser obsediada à noite quando você dorme. Tipo, tem muitas coisas, tipo, que beber água, fazer exercício, ajudam mais do que você ficar com incenso, sabe? Tipo assim, se você fizesse essas coisas, o seu campo ia estar mais sutilizado, o seu cortisol ia estar mais baixo, você ia estar vibrando mais alto, você ia estar conseguindo acessar planos superiores com mais facilidade, sabe? Uma alimentação regulada também te ajuda já com isso. Beber água faz com que tenha mais água em você, então você canalize melhor, sabe? A energia passa melhor pelo seu corpo. Então, eu não entendia isso, eu achava besteira o que eles falavam. Mas hoje eu sei que, cara, é isso. Tipo, eu não preciso ficar, tipo, curando. Às vezes não é nenhum obsessor, só que você não tá dormindo direito, sabe? Esse cansaço não é inveja.
Só precisa tomar, só precisa comer bem, dormir, beber água, fazer um exercício, olhar um pôr do sol. Aí eu achava besteira isso. E, e eu vejo que é isso que me mantém, sabe, equilibrada entre o masculino e o feminino, entre a matéria e o espírito. Isso tem me ajudado bastante, sabe? É isso, essa mensagem. Integração. Obrigada, Lu. Tem. Não, depois você me passa, ou então se você quiser falar, tem seu Instagram, Luiz Arturos, Sim, Luísa. onde, onde o povo te encontra. Sim, acho que é mais ou menos por ali, pode ser no Instagram. E eu também tenho um blog, né, no Substack, que é Alquimia das Almas. Ah, das almas, não, das palavras. Alquimia das Almas é um dorama. Lu é Que dorameira, também, gente. também é muito bom, também podem assistir, além de lerem o meu, o meu blog. Alquimia das... Eu vou deixar os links aqui embaixo para você. Fica a dica do dorama para quem é dorameiro. Lu, obrigada. Obrigada, meu amor, foi ótimo. Sempre um prazer estar com você. Obrigada, gente, quem assistiu até aqui. Grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente.